Vamos começar nossa entrevista, Cláudia Carvalho? A gente conversa agora com o Carlos Ulisses, ele é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado. A nova realidade envolvendo tecnologia e judiciário brasileiro vai ser compartilhada aqui em João Pessoa. A cidade cedia o primeiro encontro de magistrados, notários e registradores da Paraíba. Carlos Ulisses, bom dia. Seja bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos escutam. Vamos lá, então. A realidade envolvendo tecnologia e judiciário brasileiro. A gente tem visto que cada vez mais o Poder Judiciário tem aderido às novas tecnologias e a gente tem percebido, ainda que de forma muito tímida, mas a gente tem percebido um avanço na questão da velocidade com que os processos tramitam no Poder Judiciário. Esse é um dos temas do encontro? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais nada, eu vou dar minha opinião aqui, eu vou ser otimista. Eu estou pensando 2-1 para o Brasil aqui, vamos ter um pouquinho de otimismo. Lembrarei de você quando o Messi fizer 2. Pois bem, Cacá. Hoje o mundo, está envolto em tecnologias e a atividade extrajudiciais, as serventias extrajudiciais, os cartórios do Brasil, antes mesmo da pandemia, já estava imbuído nas mais diversas tecnologias. Diversas centrais que compõem nossa atividade, central do registrador de imóveis, a central da atividade notarial, do tabelião de protesto, do registrador civil, são centrais que são reguladas pelo poder público e se conectam de modo que toda informação que é lançada em livro de registro ou livro notarial é sempre em tempo real, feito backups diário que tem acesso todo o poder público, ou seja, são atos imutáveis. O fenômeno da desjudicialização que acontece hoje, que é a atividade extrajudicial, o sistema notarial registral, ajudando o sistema judicial a promover celeridade, atos menos burocráticos, e aí eu vou exemplificar em alguns atos como inventário, divórcio extrajudicial, uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória, mudança de nome, gênero, retificação diária, mediação, conciliação, arbitragem, apostila diária, diversos atos que hoje compõem nossa rede de especialidades de competências que tem sido passado do Poder Judiciário para o serviço extrajudicial de modo a servir melhor a sociedade. Se me permite falar, hoje temos 13.400 cartórios espalhados por todo o Brasil. Então, Na Paraíba, quantos são, Carlos? Na Paraíba temos 300, houve uma reestruturação, então esse número vão me permitir não dizer de forma exata, mas são 300 e alguns cartórios na Paraíba. E aí, nas diversas especialidades. Nisso traz uma capilaridade que todo cidadão tem acesso a um cartório, se quiser fazê-lo de forma física, porque hoje a possibilidade dos atos remotos, os atos eletrônicos estão a serviço de toda a sociedade. Eu estou surpreso, inclusive, porque eu não sabia que existe essa possibilidade de você ter acesso remoto aos cartórios. Para que tipo de serviço? Pois bem, uma escritura, uma procuração pública, uma autenticação de documento, um reconhecimento de firma mesmo, é possível de fazer de forma eletrônica. Qualquer título pode ingressar no registro de imóveis de forma eletrônica, ou seja, uma escritura pública, um contrato particular que está em outro recanto do Brasil, pode ser por meio da central levado ao registro de imóveis. Não obstante, os atos físicos podem ser praticados também a critério do usuário do serviço. Um exemplo que demonstra essa capilaridade é um cidadão que nasceu, por exemplo, no estado do Amazonas, deseja retirar sua certidão de registro civil, sua certidão de nascimento. Ele se encontra hoje na Paraíba, ele não precisa ir até lá ou entrar em contato com o cartório de lá. Ele pode ir no cartório local da cidade onde ele estiver, por exemplo, aqui em João Pessoa, e solicitar que o registrador daqui solicite ao registrador de lá, que remete de forma eletrônica, e aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, ela é materializada, impressa em papel e assinada pelo registrador civil daqui, com a mesma força jurídica que teria sido retirado lá. Então essa conexão entre as serventias e essas centrais que nos envolvem traz essa comodidade, essa celeridade. E o pagamento também pode ser feito através, de via eletrônica? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje... Agora existe uma plataforma centralizando tudo isso, que o usuário possa conseguir essa... Ou é cada cartório? Cada cartório tem a sua plataforma, como é isso?
Não, e centrais que são de cada especialidade. Haverá, já está normatizado, uma central só para o registro público. Terá todos os registradores. É uma plataforma única. Que resolve, que reúne todos os cartórios de registro civil, por exemplo. Que são reguladas por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça regula essas plataformas. Então, hoje, a plataforma do registrador de imóveis, que é um sistema que é SAEC, é regulado pela ONR, que é o Operador Nacional do Registro. Então, qualquer cartório do Brasil está atrelado a essa central, ou seja, um pedido de uma certidão a um cartório do Rio de Janeiro ou um cartório da Paraíba pode ser feito por meio dessa central. Uma ouvinte nossa mandou aqui uma pergunta. Ela disse que hoje, atualmente, tem um cartório sob intervenção na Paraíba por questões que envolvem assinatura eletrônica. E ela quer saber por que isso aconteceu. O cartório em questão foi por conta de autenticações eletrônicas que o CNJ entendeu que a forma como estava sendo realizado deveria ser melhor verificado no âmbito judicial. Então está sendo analisado, mas não seria uma questão de uma legalidade em relação à autenticação em si, mas em relação à questão do uso da plataforma que seria. Entretanto, hoje existe uma plataforma única, todos os cartórios estão nela, então assim, é um processo que está tramitando para uma análise melhor técnica. Esse caso então foi pontual. Exato. A gente falando sobre a questão da plataforma única, centralização de cartórios, da rapidez. Um ouvinte aqui manda mensagem, ouvinte final do telefone 0808, ela diz exatamente isso. Bom dia, é verdade, meu filho precisou modificar algo na certidão de nascimento dele. Nós procuramos um cartório, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, e o cartório resolveu tudo. Foi rápido, até eu me surpreendi. É Helenilda. Obrigado, Helenilda, pela participação. Então você não precisa procurar o cartório, basta um cartório que você já consegue localizar. Em relação ao registrador civil, sim, você pode procurar qualquer cartório. Em relação às outras competências, como o protesto, o registrador de imóveis, procurar ou o cartório realmente específico ou a central. Então, de forma eletrônica, pode ser solicitado o serviço. Em relação à questão anterior do cartório, que, enfim, está sob intervenção, como é que fica a situação das pessoas que pagaram pelo serviço naquele cartório que está sob intervenção? Receberão o serviço. A intervenção que está acontecendo, o interventor ele entrega qualquer serviço tendo sido pago antes da intervenção ou durante. Carlos, falando agora sobre o evento, ele começa na quinta-feira, né? Qual é o público-alvo, quem pode participar e qual é a forma de participação? Sim, estamos realizando, isso é uma parceria com o Poder Judiciário e a Noreg, a Associação dos Notários e Registradores da Paraíba, o primeiro encontro de notários, magistrados e registradores da Paraíba. Esse encontro vai ser tratado diversos temas nessa conexão do Poder Judiciário com o Serviço Notarial Registral, o Sistema Notarial Registral. Os temas que serão tratados são os temas de cada especialidade. Então, o público-alvo são, obviamente, os notários, registradores e os magistrados. Entretanto, a advocacia, os estudantes, estão todos convidados para participar desse evento. É um evento que será realizado no Tribunal Pleno do Estado da Paraíba. E aqui eu deixo meus agradecimentos ao Corregedor-Geral, doutor desembargador Carlos Beltrão, ao presidente do tribunal, João Benedito, desembargador João Benedito, e ao juiz corredor auxiliar, doutor Antônio Carneiro, que é um dos mentores desse congresso, que imbui essa conexão judiciário com extrajudicial. É preciso fazer inscrição prévia e quem são os palestrantes? Alguns temas também para a gente ter ideia. Sim, é necessária inscrição prévia que pode ser feito no site da Noreg Paraíba. Os palestrantes são de cada especialidade, dos maiores nomes do nosso Brasil, são todos convidados dentro da nossa classe. Por exemplo, o registro de imóveis vai tratar da evolução do registrador de imóveis, que vai vir o professor Lamana Paiva, que é um expoente do registro de imóveis há décadas no nosso Brasil, e tratar dessa mudança de paradigmas que aconteceu no registrador de imóveis, porque ter segurança jurídica nesses tempos que o mundo eletrônico emergiu em novos ares, é sim um desafio. Esse desafio o registrador de imóveis tem ido além do seu tempo, eu digo, até também a atividade notarial. Houve o congresso recente mundial, o encontro mundial do notariado, e diversos países participaram, e foi possível verificar que o Brasil está à frente
nesse universo de tecnologia na atividade notarial registral. Recebo mensagem aqui de um ouvinte, ele manda mensagem dizendo o seguinte: surgiu um protesto em meu CPF no Serasa informa protesto no cartório 1. Como saber qual cartório e qual o título protestado? Perfeito. Existe também uma central que pode ser buscada, certo? E nessa busca, inclusive, de saber qual cartório é gratuita. É gratuita, a central não cobra nada para ser feita essa busca. Então, na internet isso? Qual site que ele procura? Salvo engano é Protesto PB, mas eu teria que verificar de forma realmente melhor. E buscando o cartório, aí sim, ele vai obter a certidão que pode ser solicitada de forma remota ou fisicamente. Por exemplo, o primeiro cartório da Paraíba é o cartório Toscano de Brito, né? Então, assim, essa informação de qual cartório então tem um sistema que é Justiça Aberta, então todos os cartórios estão atrelados com o endereço eletrônico, o telefone, enfim. Então, assim, fisicamente ou eletronicamente é possível servir ao usuário. Eu estou vendo aqui, protestoparaíba.com.br, é esse? Pronto, perfeito. Isso. Pronto. protestoparaíba.com.br é uma central, cartórios de protesto PB, Instituto de Protesto e EPTB, é isso? Exatamente. Receba alertas de protesto seu CPF ou CNPJ e por aí vai, pronto. protestoparaíba.com.br, só acessar e você confere lá. Então, estamos de volta conversando hoje com Carlos Ulisses, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado. Paraíba está sediando aí o primeiro encontro de magistrados, notários e registradores da Paraíba. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta para Carlos Ulisses responder agora. Que foi sobre as ameaças de ataques hackers, que são, enfim, uma preocupação para todos os segmentos. Mas no caso de vocês, eu falava que é um setor bem delicado, porque se tratam de documentos e, enfim, são informações muito pessoais e muito preciosas também. O que é que vocês fazem? Quais são as providências para se proteger dessas invasões? E eu também perguntei se algum cartório paraibano já teve esse problema. Isso, pois bem, o nosso serviço e quem está à frente são delegados extrajudiciais, né? Os titulares de cartórios, eles são aprovados mediante concurso público para receber uma delegação em nome do Estado. Então, todos os atos que praticam e essa guarda desse acervo tecnológico e material, que são os livros, o faz em nome do Estado. Então, somos estados que estamos protegendo aquelas informações públicas. Com a tecnologia envolvendo todo esse serviço, não era necessário tão somente proteger os livros físicos de incêndios, de roubos, era necessário proteger o ambiente virtual. Então, o Conselho Nacional de Justiça, que normatiza os atos para todo o Brasil, publicou provimentos que determinou para todos os serviços notariais registrais que fizesse plataformas de segurança. Então, além dos backups em tempo real, a cada no máximo 15 minutos, estão todas as informações em nuvens, atreladas, enfim, com todas as camadas de segurança que a tecnologia da informação permite. Na Paraíba não temos conhecimento de nenhum ataque de hack. Entretanto, no Brasil já houve, né? Então, assim, como todas, até empresas privadas e todos os órgãos do poder público estão possíveis de sofrer esses ataques. Então, diminuir as possibilidades. Me perguntaste também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como é que o Serviço Público Notarial Registral estava atento a essa prática de dar publicidade aos atos, tendo em vista que hoje temos que dar essa segurança. Houve um debate profundo sobre como seria o passo a passo depois da Lei Geral de Proteção de Dados em relação à certificação das informações públicas. Existe o princípio da verdade registral, ou seja, tem alguns atos que se faz necessário promover publicidade, como por exemplo a propriedade privada. Não temos como deixar da publicidade porque a segurança nasce também dessa publicidade. Mas alguns dados que estão ali no registrador de imóveis, por exemplo, não precisam ser fornecidas. São fornecidas se tiver uma motivação para isso. Então, o Conselho Nacional de Justiça publicou em agosto, agora recente 2022, né, fez um ano, o provimento 134, que trata da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todo notário registrador hoje tem que ter uma cautela enorme ao promover publicidade às informações contidas em seus livros e arquivos. Chegam perguntas de ouvintes aqui. Vou começar pela pergunta do Bruno Lobo. Ele diz o seguinte: paguei uma conta em janeiro e recebi um protesto agora há pouco. Tem R$250 de custas para pagar. O que é que eu posso fazer, já que o erro foi da empresa que não quer pagar as custas?
Pois bem, se houve uma falha nesse protesto, né, cabe inclusive uma reparação de danos. Então, assim, em tese, um título que é protestado foi culpa do devedor que não pagou. O inverso que se ocorrer é um título protestado indevidamente por culpa do credor. Então, assim, se há realmente um motivo de reparação, ele deve procurar o Poder Judiciário. Chega aqui pergunta do Paulo do Castelo Branco. A assinatura digital é algo caro? Tem validade? Preciso pagar para renovar? Existem diversos tipos de assinatura digital, né? São chamadas avançadas, qualificadas ou simples. As assinaturas digitais partem do ponto mais importante, crucial, que deve ser utilizadas principalmente para atos solenes, ou devem ser utilizadas sob pena de nulidade. São assinaturas, por exemplo, fornecidas pelo ICP Brasil, Instituto de Chaves Públicas do Brasil, que são os certificados digitais pagos, que geralmente têm um tempo de validade, 2 anos. Existem certificados, por exemplo, da nossa atividade, que é o certificado do e-notariado. Esse certificado é um certificado gratuito, que é fornecido para o cidadão e é pago por assinatura. Então, é o mesmo preço de um reconhecimento de firma. Então, por mais não se pague uma anuidade, como é o certificado do ICP Brasil, que cada assinatura será no preço daquela anuidade, sem um pagamento por ato. O nosso é gratuito e se paga por ato. Então, esses 2 certificados, e também há o certificado hoje .gov, né, que pode ser utilizado para atos solenes. Chega outra pergunta aqui, Tânia do José Américo. Gostaria de saber Ela coloca, bom dia meninos, obrigado pelo meninos, né? Gostaria de saber por que hoje em dia os cartórios estão exigindo atualização de certidão de casamento. Isso é um gasto a mais para nós e não é barato. Pois toda vez que precisamos resolver alguma coisa, o cartório exige a atualização da certidão. Antes não existia isso, certidão não tinha prazo de validade. É a Tânia do José Américo. Depende para o ato que for requerido. Por exemplo, Tânia, para uma compra de um imóvel, não é mais requerido uma certidão de casamento atualizada. A declaração dos compradores que estão casados ainda é válida, apresentando a certidão antiga. Entretanto, se os vendedores têm que fazer uma verbação do novo estado civil na matrícula do imóvel, é necessário uma renovação da certidão por segurança, para saber se não houve nenhuma modificação naquele casamento, por exemplo, não houve um divórcio. Então, assim, é uma segurança para o registro público. Para o casamento, por exemplo, então, os nubentes ali, se faz necessário apresentar uma certidão atualizada de nascimento, para demonstrar que não houve um casamento prévio, ou de um casamento com averbação do divórcio, enfim. Quando a lei exige que seja atualizado, o notário registrador tem que a exigir, mas se faz por segurança jurídica. Me chega a pergunta aqui do Pablo Souza, ele pergunta, a digitalização deve acabar com os cartórios tradicionais em breve? Não penso assim. Na verdade, creio que nos fortalece. Eu acho que quando estamos atentos às novas tecnologias, e a digitalização, na verdade, já é uma realidade há diversos anos. O que nós fazemos ainda, por travas jurídicas ou porque o poder público assim nos exige ainda, é manter, além dos atos eletrônicos, os atos físicos. Ou seja, quando lançamos um ato num registrador de imóveis, um exemplo, vamos lançar de forma 100% digital e também vamos fazer a impressão desse ato. É uma dupla segurança. Se porventura não tenhamos mais o ato físico, então o ato eletrônico vai continuar da forma como está. Inclusive utilizamos no notariado a tecnologia blockchain já. As nossas centrais já se faz com a blockchain, porque ela se autorreplica de forma que seja imutável. Uma blockchain, digamos, centralizada, né? E é centralizada pelo poder público, ou seja, é imutável porque o Estado exige que é imutável. Então, Pois não. Então, por isso, entendemos que a tecnologia está nos fortalecendo e não diminuindo a atividade. Cláudia. Uma ouvinte aqui fez uma pergunta que era a minha próxima também. Ela pergunta o seguinte, deixa eu pegar aqui de volta, exatamente o que foi que ela perguntou. Por que os serviços cartoriais são tão caros? Era isso que eu ia perguntar. E ela acrescentou uma outra dúvida que eu acho que é de utilidade pública, inclusive. Quais serviços são gratuitos? Pois bem, concordo que alguns atos realmente há uma onerosidade, inclusive há estudos pela própria classe de como diminuir esses atos, né, o preço desses atos. Todo ato que é
porque é pago em cartório, na verdade não é pago para o cartório. Então ali está a taxa do Poder Judiciário, a taxa do Ministério Público, a taxa de amparo aos atos gratuitos do registrador civil. Então, além de, claro, ISS, Imposto sobre Serviços, o imposto de renda que está embutido e todos os gastos para manutenção da atividade. Entretanto, existe, claro, sempre, e essa é a meta de qualquer gestor do poder público, então eu coloco aqui todo o poder estatal, de diminuir o custo para o usuário. Então, se for possível, todos os atos assim o fazem. Alguns atos carregam em si uma gratuidade. Então, por exemplo, os mais conhecidos, todo o registro de nascimento, independente da situação financeira dos pais, são atos gratuitos. Seja rico, seja pobre, é de graça. De graça. O óbito também é um ato gratuito, isso desde 1996. E esses atos são pagos, na verdade, são ressarcidos por meio de outros atos, como o ato de uma escritura pública, onde há uma taxa ali agregada para se pagar esses atos que o registrador civil o fez de forma gratuita, né? Então, há uma forma de compensação dos atos gratuitos. Então, em outras competências, como a atividade registral do registro de imóveis, atos como regularização fundiária, onde no estado da Paraíba já foram regularizados milhares e milhares de imóveis de forma gratuita, garantindo função social da propriedade, né, dignidade da pessoa humana. Esses atos, inclusive, não há compensação ao registrador de imóveis, né, eles fazem de forma 100% gratuita, além de outros atos que a lei exige gratuidade. Não, mano. Dentro dessa questão dos custos, o Fred dos bancários pergunta: por que um simples reconhecimento de assinatura é uma coisa tão cara em um cartório? Será que dá tanto trabalho assim para conferir uma simples assinatura? Pois bem, na Paraíba o reconhecimento de firma é R$13 alguma coisa, onde para o notário registrador para o notário é menos da metade daquele valor, porque tem diversas taxas ali agregadas. Quando se fala... De tudo que se paga, desculpa, só para a gente ter uma ideia, você falou há pouco, antes mesmo da pergunta desse ouvinte, você falava sobre a distribuição de tudo que se paga no cartório, uma taxa, há uma cota para o Tribunal de Justiça, outra para o Ministério Público, enfim. Quanto fica, a percentagem, quanto fica para o cartório? Perfeito. Hoje temos 20% do Fundo Especial do Poder Judiciário, além do Fundo Especial do Poder Judiciário, ao selo de fiscalização extrajudicial, que também pertence ao Poder Judiciário, onde não é em percentual, mas sim um valor fixo a determinado ato. Então não tem como falar, porque cada ato terá um valor fixo. Isso varia. Varia. A mesma forma o FARPEM, que é outro fundo, esse fundo também é variável por ato. Então, em média, esses fundos chegam a média já de 27%. Né? Além disso, 5% do ISS, 27,5% de imposto de renda, porque se recai em pessoa física e não em pessoa jurídica, né? Porque as serventias extrajudiciais não são consideradas pessoas jurídicas para fins de tributação, e sim o notário ou o registrador. E além desses valores são tirados toda a composição da equipe, ou seja, todo o encargo trabalhista e de material de qualquer forma. Não existe nenhuma ajuda do poder público. 50% do que se paga ao cartório não fica com o cartório. Não fica de imediato. Muito bem. Mais alguma pergunta, Cláudia Carvalho? Acho que esgotamos. Tem uma pergunta sobre... Porque há duas queixas, quando se fala de cartório, há duas queixas muito frequentes. Uma delas, valores, você já falou, porque que os preços são do jeito que são. A outra coisa é burocracia. E há alguns procedimentos que, com a tecnologia e com a modernização do entendimento da lei, alguns procedimentos que podem ser feitos mais rapidamente. Eu queria que você falasse sobre isso. O que é que pode se resolver sem esperar tanto tempo? Isso, quando se espera muito tempo, às vezes são travas jurídicas mesmo, porque, por exemplo, alguns atos necessitam de passar por etapas. Essas etapas se promove segurança jurídica. Por exemplo, um processo judicial, por mais que haja uma extrema celeridade naquele processo, um exemplo, ele tem que passar por prazos de publicações e assim também a atividade notarial registral. Algumas travas têm que ser retiradas por meio de legislações, desde que não traga insegurança jurídica. A tecnologia traz celeridade, então alguns atos são praticados de forma mais autônoma,
não necessitando, às vezes, de diversas análises pelo corpo humano. O sistema de automação já faz. Isso tem nos trazido celeridade. Então, essa busca por celeridade e segurança, essa é a meta do notário registrador. Muito bem. Finalizamos aqui a nossa conversa com o Carlos Ulisses, presidente da Associação dos Notários e Registradores da Paraíba. Carlos, obrigado pela entrevista, um abraço para você. Agradeço a todos por nos escutar. Abertura do evento, quinta-feira à noite, é isso? Quinta-feira à noite. E novamente eu deixo meu convite com muita satisfação. Quinta-feira à noite será a abertura e dia 24 será o congresso mesmo, o primeiro encontro de magistrados, notários e registradores da Paraíba, que se realizará no Tribunal de Justiça do Estado. Quem quiser mais informações, tem algum site que possa buscar essas informações? Isso, no site da Anoreg Paraíba, anoregpb.org. E deixo meu agradecimento a Cláudia, Cacá, muito obrigado por esse espaço e agradeço em nome de toda a atividade notária registral da Paraíba. Obrigado pela entrevista. E foi muito bacana porque a gente acabou tirando uma série de dúvidas aí dos Sim, nossos ouvintes. Sem dúvida.